Vamos lá, gente. Hoje a gente vai trabalhar com o sistema de equações e a sua interpretação geométrica, tá? A gente vai perceber o comportamento que um sistema de equações tem no plano cartesiano. Porque a gente aprende par ordenado com uma finalidade. Não só pelo fato de que a solução de um sistema de equações é um par ordenado, mas tem outra finalidade pelo fato de nós estudarmos o plano cartesiano e todo aquele sistema de eixos x e y. E uma dessas finalidades é justamente fazer a interpretação geométrica de um sistema de equações. Então, assim, vamos resolver o que a gente chama de algebricamente um sistema de equações. Eu vou até pegar Vou pegar esse aqui. Vou pegar um que já está naquela lista que vocês têm que entregar. Então, vamos resolver esse sistema aqui, ó. Então, nós temos esse sistema aqui. 2x mais y igual a 5 e 2x mais 8y igual a 8. E vamos resolver esse sistema como nós estávamos resolvendo semana passada pelo método da substituição. Tá? Amanhã a gente vai aprender o método da adição. Mas como a interpretação ela é a mesma, independente do método que eu use para resolver algebricamente, eu posso fazer essa interpretação hoje e a aula de amanhã fazer o segundo método. Então, olhando para essa equação, gente, eu vou isolar quem para resolver? O Y. O y da equação de cima ou da equação de baixo? Cima. O De cima. da equação de cima. Então, como é que vai ficar aqui o meu y isolado? Y é igual a quem? 5 menos 2x. É 5 menos 2x. Então, a partir de agora, o meu y se chama 5 menos 2x. Eu vou fazer o que com esse y agora? Transferir ele para a conta de baixo. Substituir ele na equação de baixo. Então, substituindo y igual a 5 menos 2x na equação 2, o que a gente tem? 2x mais 8y. Só que quem é y para mim? 5 menos 2x. 5 menos 2x é igual a 12. A 12. Até aí alguma dúvida? Tudo tranquilo, né? Então, senhor. Sim. Então vai ficar como? 2x mais... Aí eu vou aplicar aqui a propriedade distributiva, que vai ficar 40 menos 16x. Confere? Igual a 12. Pronto. Agora tem uma equação simples do primeiro grau, com uma incógnita só, que é a incógnita x, e vamos resolver. 2x menos 16x dá quanto, gente? Menos 14x. Menos 14x. Igual a 12, e esse mais 40 vem para cá como? Menos 40. Menos 40. Então, eu tenho menos 14x é igual a menos 28. Confere? De cara aí, eu já posso dizer quem é x. Quem é x aí? 2. Professor, Então, x é 2. Diga, Luísa. eu ainda não entendi o porquê é menos 14x. Porque eu fiz 2x menos 16. Quanto é 2 menos 16? Ah, entendi. Aí é menos 14. Entendi. 2 menos 16 é menos 14. Então, gente, eu já achei x. Qual é o valor de x? 2. Falta achar quem agora? O valor de Y. O valor de y. Só que o valor de y já está lá bonitinho, algebricamente isolado. Quem é y? Y é 5 menos 2x. 5 menos 2x. Então, como x é 2, é só eu substituir o valor de x nessa equação. Então, quem é y? É 5 menos 2 vezes 2.
y é igual a 5 menos 4, y é igual a 1. Então, qual é o meu par ordenado, solução dessa equação? Solução, abre chave, parêntese, 2, vírgula. É o par ordenado 2, 1. Gente, agora eu quero que vocês entendam o que é esse par ordenado 2, 1 aqui, ó. O que é esse par ordenado 2, 1? Todo mundo concorda que o par ordenado, ele representa um ponto no plano cartesiano? Sim, senhor. Então, o par ordenado é a representação aritmética de um ponto no plano cartesiano. Então, eu posso dizer que tanto o par ordenado 2, 1 é solução dessa equação de cima e dessa equação de baixo, como eu também posso dizer outra coisa, usar geometria para falar a mesma coisa. Sabe o quê? Essa equação de cima aqui, se eu fosse olhar ela isoladamente, ela tem quantas soluções para mim possíveis de pares ordenados? Infinitas. Só que cada par ordenado não é um ponto no plano cartesiano? Estou percebendo uma semelhança entre o plano cartesiano e a fração, ou a equação de duas incógnitas. É quase isso. Observe, se eu estou dizendo que se eu olhar cada uma dessas equações do sistema isoladamente, cada uma delas tem infinitas soluções, concorda? Sim. E cada solução é um par ordenado, e cada par ordenado representa um ponto. Se eu colocar todos esses pontos aí enfileirados da solução, esses pontos todos vai formar o quê? Uma reta. Uma reta, Luiz. Então, significa que essa equação 2x mais y igual a 5 é a equação de uma reta. É uma equação que representa geometricamente uma reta. E embaixo também, a equação 2x mais 8y igual a 12 é a equação de uma outra reta. Porque se eu pegar todos os pares ordenados, que também são solução do 2x mais 8y igual a 12, eu também vou formar uma reta. Concordam comigo? Sim. Agora, o que é que essas duas retas têm em comum? Que elas são infinitas soluções e a reta é infinita? Sim, ambas têm infinitas soluções, mas nessas infinitas soluções, ela tem alguma coisa em comum. O que é? Bora, gente! Se essa E a mesma solução serve para uma e serve para outra? Sim, isso falamos de modo algébrico. A solução 2, 1 é a solução do sistema. Por ser solução do sistema, ela atende tanto a primeira como a segunda equação em exigências. Mas, falando de reta, já que a equação de cima é uma reta e a equação de baixo é outra reta, o que é que essas duas retas têm em comum, hein? As duas têm número positivo e negativo? Não, gente, o que está em comum na reta está aí, na sua frente. As duas retas, gente, São as letras? por esse ponto aqui, ó. Esse ponto não é um ponto comum tanto dessa equação como dessa? Então, significa que essas duas retas, esse ponto aqui, 2, 1, é um ponto comum dessas duas retas, ou seja, as retas elas vão se encontrar em um ponto, nesse ponto aqui, ó. E quem é esse ponto? É a solução do sistema de equações. Então, significa que, vamos pensar aqui comigo, ó. Eu vou mudar aqui o papel para usar um plano cartesiano. Pronto. Estou no plano cartesiano agora. Preste atenção. Esse ponto aqui, 2, 1, esse par ordenado 2, 1, não é um par que é solução tanto dessa equação como dessa?
Sim. Confere? Então, significa que se eu substituir aqui, ó, x por 2, vai ficar 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1 dá 5. Tá vendo? 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 1, 5. Então, esse ponto 2, 1 pertence a essa reta, ou pertence a essa equação, ou é solução dessa equação. E se eu colocar embaixo, também vai dar a mesma coisa. Ó. 2 vezes 2, 4. 4. Mais 8 vezes 1, 8. 8. 4 mais 8, 12. 12. Então, você percebe que o par ordenado 2, 1 é um par que atende às duas equações, que é solução simultânea das duas equações. Confere? Então, se isso aqui, se a equação de cima é uma reta e a equação de baixo é uma reta, significa que esse ponto aqui, 2, 1, é um ponto comum a essas duas retas. Concordam comigo, gente? Sim, Sim, senhor. senhor. Sim. Sim, senhor. Quem consegue me dizer aí? Quem consegue me dizer agora, na equação de cima, uma outra solução, um outro par que é solução para a equação de cima? Qualquer um. Pode até usar número negativo ou pode usar número decimal. Professor, qualquer um, Qualquer um. 3,7 mais 2,58 negativo. Não. X é 3,7? Eu disse qualquer um, professor. Que seja solução, Pedro. Ah, tá. Qualquer outra solução dessa equação. Não tem infinitas? Professor, poderia ser x1 e y3? Exatamente, Vini. Então, esse par ordenado aqui, ó, preste atenção. Esse par eu já posso usar? A solução 2, 1 não é uma solução dessa equação? Então, eu já tenho aqui, ó, a solução. O par ordenado 2, 1 é solução da equação. E o outro par que Vini acabou de falar, 1, 3, também é solução. Você sabe por que eu estou querendo um outro ponto, gente? Porque Euclides de Alexandria, em 330 a.C., ele formulou o que a matemática chama de axioma. E vocês já viram isso ano passado. Euclides disse que por 2 pontos passam quantas retas? Infinitos. Não, por 2 pontos passa uma única reta. Por um ponto só passam infinitas retas. Mas quando você tem 2 pontos distintos lá, A e B, você só consegue passar uma reta por esses 2 pontos ao mesmo tempo. Então, significa que para eu traçar uma reta, eu só preciso conhecer 2 pontos dela. Apesar de ela ter infinitos pontos, eu só preciso de 2 pontos para poder traçar uma reta. Então, aqui eu já tenho 2 pontos, tá vendo? Eu tenho o ponto 2, 1, que é a solução do meu sistema, é uma das soluções, e eu tenho o ponto 1, 3. Estão vendo isso? Agora eu vou marcar esses 2 pontos no plano cartesiano, ó. Venha comigo, ó. Então aqui eu tenho o eixo Y, aqui eu tenho o eixo X, então aqui é o meu eixo X, aqui é o meu eixo Y, certo? Qual é o par que eu tenho que marcar? O par 2, 1. 2 em quem? Em X ou Y? Em x. Em X. Então aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho o 1 em Y. Então, esse é o meu primeiro ponto, tá vendo isso? E qual é o outro ponto? 1 e 3. 1 em Y, 1 em X, 3 em Y. Então, eu tenho aqui o ponto 1, 3. Por esses 2 pontos aí, gente, eu consigo traçar quantas retas? Uma reta só. Então, eu venho aqui, ó, e traço a minha reta.
Tá vendo? Essa reta aqui, gente, ó, todos esses pontos da reta, tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto aqui, esse ponto aqui, todos esses pontos aqui, eles vão ser o que da minha equação? Vão ser solução dessa equação aqui, ó. Por isso que uma equação com duas incógnitas tem quantas soluções? Infinitas. Infinitas. Porque uma reta tem quantos pontos? Infinitos. Infinitos. E cada um desses pontos é uma solução daquela equação. Até aí, alguma dúvida, gente? Não sou eu. Não, professor. Agora, eu vou traçar a outra reta aqui. Qual é a outra reta, gente? 2x mais 8y igual a quanto? 2. 2. Igual a 12. Eu já tenho um ponto dessa reta, não tenho? Sim. Qual é o ponto que eu já tenho dela? 2x. O ponto 2x. 2. 2. Bora, gente. Se o par ordenado é solução do meu sistema, ele não é solução da equação de baixo também, não? Sim ou não, gente? Sim. Então, eu já sei que nessa reta aqui, 2x mais 8y, esse ponto aqui, 2, 1, é um ponto da reta de baixo. Então, eu já tenho na reta de baixo o ponto 2, 1. Falta outro ponto para eu traçar minha reta. Quem consegue me dizer aí uma outra solução para esse sistema, gente? Equação de baixo. Professor, uma pergunta. Professor, é que x poderia ser 0? Sim, claro que pode. É que então pode ser x 0 e 8, 1,5? 8,5? 1,5. Excelente, Vinícius Erickson. Excelente, meu aluno. Então, eu já tenho um par aqui, ó. O par 0, 1,5. Por quê? 2 vezes 0 é 0. E 8 vezes 1,5 dá 12. 0 mais 12, 12. Então, par ordenado 0, 1,5 também é solução da minha equação de baixo. Então, eu já tenho os dois pontos aqui suficientes para eu traçar a minha reta. Só que um já está marcado. Concorda que um já está marcado? No meu plano cartesiano. Qual é o que já está marcado? É o 2, 2, Está vendo aqui? O 2, 1 já está marcado. O 2, 1 aqui, ó, já está marcado. Falta marcar quem agora? O 0 e o 1,5. Onde é que eu marco o ponto 0, 1,5? 0, 1,5 está aqui, ó, no meio, entre 1 e 2, tá vendo? Então, esse é o ponto 1,5. E eu vou traçar aqui o ponto, ó. Agora, eu tenho quantos pontos para poder traçar uma reta, gente? Eu tenho o ponto 0, 1,5 e o ponto 2, 1. Eu vou traçar outra reta aqui, ou de outra cor, ó. Tracei a reta. Estão vendo a reta aí, gente? Sim, senhor. Pronto. Observe, a reta vermelha é a reta da equação de cima, 2x mais y igual a 5. A reta roxa é a reta da equação de baixo, 2x mais 8y igual a 12. E elas se encontram em que ponto? Tá vendo que elas estão se encontrando nesse ponto aqui? Estão se encontrando no ponto 1,2. 2,1. Ah, é verdade. O x Elas sempre é o primeiro, né? nesse ponto, tá vendo? E esse ponto, ele é o que do meu sistema de equações? Solução. ABC. Esse ponto aqui é a solução do meu sistema de equações. Então, significa que
O que é a solução do meu sistema de equações? É o ponto No plano cartesiano. em que as duas retas se encontram. O ponto de interseção das duas retas. Ficou alguma dúvida, gente? Não. Senhor. Agora eu vou fazer a mesma solução num aplicativo que eu mandei vocês baixarem, o GeoGebra. Se eu abrir aqui o GeoGebra e descobrir que outra solução possível é menos 4 e 13. Outra solução Professor, possível. o GeoGebra, eu tô tentando baixar ele, mas eu não tô entendendo como é que baixa ele. Esse é o que complica. Gente, Eu eu aqui com o GeoGebra, tá vendo? Sim. O exemplo é que eu entro no link para baixar. Ó, tá vendo aí o plano cartesiano? Pera aí, Pedro Henrique, pera aí. Tá vendo aí o plano cartesiano? Sim. Observe. Quais foram, na primeira reta lá, na primeira reta, quais foram os pontos aí que eu usei para traçar a primeira reta, que foi a reta vermelha? Quais foram os pares ordenados aí que eu tracei? 2,1. 2x e 3y. Não entendi. Bora lá. 1x e 3y. 3. Gente, é só você falar o par ordenado que eu vou saber quem é x e quem é y. Tá? Fala o par É aí. que 2, 1 e 1, 3. Pronto. Os pares são 2, 1 e 1, 3. Então, eu vou traçar aqui, ó, 2, 1. Colocar o ponto aqui. Então, ó, vou colocar aqui o ponto, ó. 2,1. Tá vendo ali o ponto aparecendo? Isso aí, ó. E agora eu vou colocar o outro ponto, qual foi? 1, 3. 1, 3. Pronto. Estão vendo aí que eu consegui colocar os dois pontos aí? Agora eu vou colocar uma reta passando por esses dois pontos. Olha como é que eu coloco a reta, ó, gente. Eu venho aqui, ó, clico no tá vendo aqui, ó, o maisinho. Eu venho aqui, ó, geometria reta. Aí, para eu colocar reta, eu tenho que colocar esses dois pontos um do lado do outro. Então, é o ponto 1, 3 e o ponto 2, 1. Tá vendo aí minha reta traçada? Sim, professor. Isso aí, ó. Tracei minha reta. Bom, já tenho a minha reta aí. Na outra reta, quais foram os pontos que a gente marcou? Só precisa de mais um ponto, né? Porque o ponto 2, 1 é comum às duas retas. Então, qual foi o outro ponto que Vini falou aí? 0 e 1,5. 0 e 1,5. Então, vamos voltar lá para o GeoGebra. Então, eu vou traçar agora outra reta. Então, venho aqui, ó. Geometria, reta. E aí, eu vou colocar o ponto. 2, 1. Já está lá. E o ponto... Qual é o ponto? 0 e 1,5. 1,5. Professor, só para escrever aqui, essa reta significa o quê? Essa reta ela forma o conjunto de todos os pontos que são solução da equação. Tá, obrigada. Deixa eu ver aqui, gente, como é que eu vou colocar o com 1,5. Eu posso colocar a expressão também, ó. Eu vou colocar a expressão para vocês verem. Qual é a expressão da equação de baixo? Né? 2x mais 8y igual a 12? Isso Então, aí, eu ó. vou colocar o ponto aqui, ó, eu coloco a expressão, ó. 2x, tá vendo que já apareceu a reta 2x aí? Mais 8y igual a 12. Tá vendo aí minha outra reta, a vermelha? Sim.
Tá vendo que ela está passando por esse ponto aqui, o ponto A? Sim, senhor. O ponto Sim. A está dizendo o quê aí? Qual é o nome desse ponto A? Interseção. Interseção, ou seja, é o momento em que as duas retas se encontram. Então, essa interseção das duas retas é que é a solução do meu problema. E quando duas retas se encontram, elas se encontram em um único ponto, então é esse único ponto em que elas se encontram é que é a solução do meu problema. Por isso que eu falei na aula passada, vocês vão ver como é que de infinitas soluções que cada uma tem, quando você coloca isso em um sistema, essas infinitas soluções se resumem a apenas uma, porque uma reta tem infinitos pontos. A outra reta também tem infinitos pontos. Mas quando essas duas retas se encontram, elas se encontram em apenas um ponto. Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida? Professor, Diga. então as duas retas, quando se encontram, um ponto entre elas, o nome é interseção. É a interseção. Mas, e quando é só, tipo, esse 2, se tivesse sem a reta, se tivesse só o 2,1, o ponto entre eles também é interseção? Não, aí é um ponto só. A interseção só é quando as duas retas passam por esse ponto, entendeu? Gente, ficou alguma dúvida aí? Não, senhor. Deixa eu voltar aqui. Vocês vão fazer agora essa equação, esse sistema aqui é da letra C, tá vendo? Eu quero que vocês façam e me digam qual é a solução. E eu quero que vocês aprendam a mexer no GeoGebra, tá? Porque a AP que vocês fizeram, eu vou selecionar seis sistemas daquele, em que vocês vão fazer a interpretação geométrica deles, tanto no papel milimetrado, como no GeoGebra. Mas, a priori, façam esse sistema aí. Professor, eu quero aprender a mexer nesse negócio. Eu estou ensinando, Pedro Henrique. Aqui a gente clica para o link de baixar. Aí ele manda uma tela que tem Start Calculate, materiais didáticos, NIS, feedback de exercícios. Vamos lá, Pedro, depois a gente vê isso. Faz aí o sistema de equações. Mas como eu vou fazer se eu não consigo nem entrar no negócio? Resolva o sistema de equações de modo algébrico, Pedro Henrique. A interpretação que vai fazer sou eu. Diga, G. Cardoso. Professor, obrigatoriamente nós temos que resolver a equação começando pela primeira parte ou pode ser também pela segunda parte? Pode ser por qualquer uma das duas. Você pode isolar qualquer incógnita de qualquer equação primeiro, entendeu? Entendi. Professor, como é que vai fazer substituição se não tem um número puro, só tem só... Ou não tem uma letra pura? Só tem só o número junto com letra. Olha o X lá embaixo, Luiz. Acabei. Mas não tem começa de cima? Não, eu acabei de responder isso a G. Cardoso.
Você não tem que isolar só a equação de cima, não. Você pode isolar qualquer incógnita de qualquer equação, entendeu? Então, você vai isolar o x da equação de baixo e vai substituir na equação de cima. Ok? Ok. Acabei, prof. No meu resultado, o X deu 1 e... Não precisa falar, não, Pedro Henrique. Tem gente fazendo ainda. Arrego, viu, guerreiro? Vamos lá? Mais 2 minutinhos aí para vocês terminarem. Usei, Pietra. Usei na sexta-feira a folha milimetrada. Pietra, se eu não me engano, é 2 de agosto ou é 3 de agosto, alguma coisa assim. A terceira P. Mas eu estou querendo fazer, não. A minha terceira P vai ser presencial. Beleza, então. Aê, uma AP finalmente presencial, aleluia. Vai ser a primeira P presencial do Colégio Militar de Salvador depois da pandemia. Glória a Deus. Olha que honra. Professor, até hoje, os alunos antigos, pelo menos, só tinham Vai ser feito que dia uma mesmo, prova prof? presencial, que foi a prova de português, que era a redação. Só. Não, na verdade teve outra sim, foi a de ciências no 6º ano. Professor, E também teve uma de história. Acabou, João? eu não, mas eu queria falar que meu irmão fez 2 provas de física presencial já. Mas o senhor tá Tô falando falando do de... ensino fundamental? Ah, sim. Vamos lá? Vamos para a solução aqui, gente. Vou isolar quem? O X de baixo. O X. O x de baixo. O x de baixo. Então, vai ficar x é igual a 36 menos 7y. Confere? Sim, sim. Então, vai ficar como? 3 vezes, abre parênteses, 36 menos 7y mais 7y igual a 38. Não é isso? Aplicando aqui a distributiva, eu vou ter o quê? 108 menos 21y mais 7y igual a 38. Certo? Sim. Quanto é menos 21y mais 7y? Menos 14Y. Menos 14y é igual a 38 menos 108. Menos 14y é igual a quanto, gente? A menos 70. Então, y é 70 dividido por 14. Quem é y? 5. Y é 5. Alguma dúvida, gente, até aí?
Não. Só que eu disse que quem era x? Eu disse que x era 36 menos 7y. Então, x vai ser o quê? 36 menos 7 vezes 5. X vai ser 36 menos 35. X vai ser 1. Então, qual é a solução do meu sistema? É 1,5. 1,5. 1,5. Significa que esse 1,5 é um ponto comum a essas duas retas. Então, tanto a reta 3x mais 7y igual a 38 passa pelo ponto 1,5, quanto a reta x mais 7y igual a 36 passa pelo ponto 1,5. Concorda? Tranquilo? Então, dessas duas retas, eu já tenho um ponto. Então, eu só preciso de mais um ponto em cada uma das retas. Porque para eu traçar uma reta, né, eu preciso de 2 pontos. Existem infinitas retas que passam por esse ponto 1,5. Das infinitas, eu quero as duas, essas duas aqui, ó. A 3x mais 7y igual a 38 e a x mais 7y igual a 36. Então, para eu saber quem são essas retas que eu quero, eu preciso de mais um ponto em cada uma delas. Então, quem consegue na reta de baixo lá, que é mais fácil, quem consegue me dizer na reta de baixo aqui, um outro ponto que seja solução para a reta? Professor, sei uma é meio grande, que é x igual a 36 e 7 e y 0. É, mas está muito grande mesmo. Vamos fazer um negócio menorzinho. Substitua um valor para y aí. Por exemplo, y é 4. Tá vendo? Chame y de 4. 7 vezes 4 dá quanto? 28. 28. Para 36 é quanto? 28 para 36 é quanto? 8. 8. Então, x é 8 e y é 4. Concorda? Você não precisa, Vini e João, ficar pensando em dois valores ao mesmo tempo. Você dá valor para um que você quer e usa esse valor que você atribuiu em um para achar o outro, entendeu? Por exemplo, professor, eu quero que o y seja 4. Então, você já sabe que um ponto é o 4. Aí você pega esse valor de y4 e joga na equação. 7 vezes 4, 28. 28 para 36 é 8. Então, o x é 8. Entendeu o que eu fiz, Vini? Sim, senhor. Pronto. Então, eu já tenho o ponto 8,4 e o ponto 1,5. Esses dois pontos são pontos dessa reta x mais 7y igual a 36. Então, eu venho aqui no meu plano cartesiano. Está eu aqui no meu plano cartesiano. Certo? E aí, quais são os pares? 1, 5. Então, aqui, ó. 1 em x. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ponto 1, 5, que é o meu ponto A. E o outro ponto, qual foi? 8, 4. Então, vem aqui, ó. Então, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto 8 está aqui, ó. 8, 4. 1, 2, 3, 4. Então, ponto 8 até o Não, ponto... professor, o 8 não é o outro. O 8 é o. É o mais do final, esse daí que o senhor passou é o 7. Não entendi. Ó, o senhor poderia descer lá no plano cartesiano que o senhor fez? O 8 é mais um na frente, o senhor fez um 7 aí. Não, ó. 1 tá aqui, tá vendo? 1, 2, 3... É porque o 8 tava um pouco mais pro canto, aí eu pensei que era o 8. Pronto. Então, tá aí os meus dois pontos. O ponto B.
Aí eu vou traçar uma reta que passe por esses dois pontos. Estão vendo aí a reta? Sim. Pronto. Então, essa reta vermelha é o conjunto de todos os pontos que são solução da equação de baixo. X mais 7y igual a 36. Eu já tenho agora um ponto da reta de cima, que é o ponto que é a solução do sistema. Ele é um ponto das duas retas. Falta eu achar o segundo ponto. Quem consegue me dizer qual seria? Pense aí. Atribui um valor aí. Quem consegue me dar aí um par ordenado que é solução da equação 3x mais 7y igual a 38? Pode usar número negativo. Professor, poderia ser x8 e y2? Excelente, guerreiro. X é 8 e Y é 2. 3 vezes 8, 24. 7 vezes 2, 14. 24 mais 14, 38. Excelente, João. Excelente. Então, João, Ô, professor. Vinícius, professor. Ô, Vinícius. ô, Vinícius. os tamanhos me confundem, mas excelente, Vini. Então, Bia, eu já tenho o ponto 15 já vai pertencer a outra reta também, porque é a solução do sistema. Então, eu só preciso do outro ponto, que é o ponto 82. Ah, eu entendi o que você falou, Vini. Você está certo. Aqui que eu subi antes, não foi que você está falando? Exato. Desculpa, agora que eu percebi. Tá certo você. Então, deixa eu subir aqui corretamente. Corrigindo aqui, tá, gente? Então, aqui é a minha reta. Que passa pelos dois pontos. Pronto. Agora, a outra reta é a que passa pelo ponto 84. Vou colocar aqui os valores. É 8,2, professor. Aqui é 5 e aqui é 4. Então, é a reta que passa pelo ponto 84 e pelo ponto 82. Professor, eu acho que sua aula já acabou. Não, não acaba 8h45, não? Professor, 35. então, para É verdade. professor, uma dúvida. É 35. É 35? É 8h35, já olhei aqui no quadrado. Então, pronto, gente. Na próxima aula a gente conclui isso aqui. Tá bom? Professor, Tchau, uma professor. dúvida. Obrigado pela aula. Para fazer aquela reta, a gente